Bolsonaro voltou a fazer post associando a esquerda com abuso de menores. Ou seja, se você estava preocupado com a saúde do presidente, ele já está bem, já voltou até a fazer cortina de fumaça. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo e antes de mais nada um disclaimer. Para tentar evitar a desmonetização desse vídeo, eu vou substituir o sufixo filia por banana. Então se eu falar pedobanana, vocês já sabem o que é. É um experimento nessa plataforma. Então, é bastante curioso que no momento em que o Facebook derruba várias páginas bolsonaristas de fake news, o presidente Jair Bolsonaro resolva postar na sua conta pessoal, lá no Face e no Twitter, a seguinte pérola. Enquanto a esquerda busca meios de descriminalizar a pedobanana, transformando-a em uma mera doença ou opção sexual, apresentei um PL que aumenta em 50% a pena para esses crimes. Parabéns! Aí ele bota @ da Secretaria de Direitos Humanos e da Damares pela iniciativa. Vocês se lembram como foi essa história, né? É um dos exemplos mais clássicos de fake news. Ainda durante o governo Dilma, criaram um canal de denúncias de violações de direitos humanos chamado Humaniza Redes. Na época, eles tiveram a infeliz ideia de tentar esclarecer num post que não existe na lei o crime de pedobanana. O crime é abuso sexual de menores. Pedobanana é o doente, é o maníaco que tem atração sexual por crianças pré-púberes, ou seja, que sequer começaram a ter pelos pubianos, seios, etc. Tem que ser um imbecil completo para achar que um órgão de governo faria um post defendendo ou passando pano para abusador de menor, seja de esquerda, de direita, de centro, acima ou abaixo. E de fato, o post, que eu admito que foi mal redigido, queria chamar a atenção para o fato de que muita violência contra menores não é cometida por pedobananeiros, é cometida até no ambiente doméstico contra adolescentes de 14, 15 anos. Na maior parte, meninas que já começaram a desenvolver formas femininas adultas e por isso são presas fáceis de pessoas que nunca tiveram interesse por criança. Ou seja, tecnicamente são abusadores de menores, mas não são pedobananeiros. Lembrando, é quase um tecnicismo quando a sociedade como um todo, obviamente, condena o abuso de menor como um crime nojento. Mas era um post naquela linha mito e verdade, e o mito que eles pretendiam esclarecer era esse, de que nem toda pessoa que abusa de criança e adolescente é pedobananeiro. Esse tema é delicado pra caramba, muita gente já foi cancelada só de tocar no assunto. Como eu já disse, pode chamar todo mundo de pedobananeiro para simplificar, mas eu quero crer, posso estar enganado, que ao contrário de expor nossas crianças e tentar normalizar um crime hediondo, como chegou a dizer o Silas Malafaia, a intenção era, ao contrário, proteger adolescentes e dizer que os predadores não são só os pedobananeiros, são também os que gostam de mulheres adultas, por exemplo, mas não estão nem aí para a idade se essas adolescentes tiverem cintura, seios, formas sexualmente atraentes numa mulher adulta. Ao passo que um pedobananeiro, mesmo que nunca encoste o dedo numa criança, vai continuar sendo pedobananeiro. E não será preso por isso, a não ser que consuma ou produza pornografia infantil ou abuso. Fazendo um paralelo com a zoobanana, vejam bem, as duas palavras terminam com o sufixo filia, que é desejo. O cara pode ter tesão por galinha, ser um zoobananeiro, ter esse transtorno e nunca estuprar nenhuma. Lembrando que conjunção carnal com animal é crime e que esse crime já foi praticado confessamente por 2 ex-presidentes da República da nossa história recente, Jair Bolsonaro e Lula. Se você perguntar para qualquer um dos dois, vocês são zoobananeiros? Eles vão dizer não, é coisa de menino descobrindo a sexualidade e cheio de desejo numa fazenda. Se você perguntar para um desses tarados que estupram a enteada e aparecem na TV, eles vão dizer, não, eu não sou pedobananeiro, eu só bebi, ela tava lá, né, e tal. Então, para não deixar dúvida, foi um post muito provavelmente bem intencionado, mas muito mal redigido, tentando mostrar a diferença entre abuso de menor, um crime, e pedobanana, um transtorno que trata especificamente de quem tem atração por crianças, por menores de 14 anos, ou seja, ninguém quer normalizar essa prática. O ato de abusar de uma criança é monstruoso.
Só que já estávamos na guerra suja das fake news. Esse post serviu para alimentar as mais diversas distorções, uma inclusive muito perversa, porque alimentava a homofobia e tentava associar uma orientação sexual a um transtorno mental, que é a pedobanana, e a um crime, que é abuso de menor. Tem esse vídeo do Malafaia, que está até hoje nessa plataforma, apontando a sutileza do texto, que estaria mostrando de forma implícita a tentativa de normalizar o abuso de menor, como fizeram com a homossexualidade. Olha só, que absurdo, uma coisa horrorosa. É de uma má-fé revoltante. Foi em torno disso que se ajudou a construir essa ficção chamada ideologia de gênero, que só existe na cabeça desses doentes, tarados, pervertidos da extrema-direita que só pensam na vida sexual dos outros, que ganharam muito voto dizendo que as escolas queriam transformar crianças heterossexuais em gays. Enfim, uma exploração bizarra da ignorância do nosso povo que o Bolsonaro e a Damares insistem em resgatar. Qual o grande absurdo desse post do Bolsonaro hoje? Primeiro é que a esquerda nunca quis descriminalizar a pedobanana, o que seria impossível, porque sequer aparece a palavra pedobanana no Código Penal. Segundo, porque nem na PL que eles estão anunciando, que aumenta as penas em 50%, com todo o meu apoio, estuprador de criança tem mais é que mofar na cadeia, eles introduziram a palavra. Não tá lá. É fake news ele dizer que aumentou a pena de pedobanana, porque ele aumentou a pena contra abusadores de menores. Mas mais importante aqui do que a má-fé do post em si, vejam bem, que fique claro, pedobanana é um termo usual para classificar abusador de menor. Eu não perderia meu tempo aqui discutindo isso se o presidente só tivesse dito: aumentamos a pena para quem pratica pedobanana em 50%. Não. Mesmo porque ele não estaria mentindo. Quando sai do campo da cabeça do pervertido para a concretização do ato, o pedobananeiro abusou da criança. O que incomoda é ele mentir. É fake news, descarada fake news. Enquanto a esquerda busca meios de descriminalizar a pedobanana, olha, a gente tem que combater essa guerra baixa. Porque, por menos que isso, canais do YouTube foram justamente tirados do ar. Não pode o presidente da República usar seu cargo com tamanha irresponsabilidade. Ainda que houvesse, não há, claro, mas ainda que houvesse um deputado maluco da esquerda apresentando um projeto para descriminalizar o abuso de menores, isso não daria a ninguém o direito de dizer que essa ação isolada reflete a pauta de todo um espectro político. Nem quando correntes dentro de um grupo ideológico defendem pautas nojentas, é justo rotular a todos. Olha como tá cheio de racista e homofóbico na extrema-direita. É justo dizer que o racismo e a homofobia são pautas de direita? Não. Existem racistas e homofóbicos de esquerda. Em bem menos quantidade, creio eu, a partir do que eu leio e vejo nas redes sociais. Mas existem. Agora, então, na cultura do cancelamento, que é isso? A esquerda tem racistas e homofóbicos célebres e históricos. E mesmo hoje, vai ver quantos pretos e pardos você encontra em cargos de liderança partidária ou com mandatos políticos na esquerda brasileira. Por mais que se levante a pauta da inclusão dentro de seus próprios quadros, os partidos fracassam monumentalmente nisso. Fechando, simplesmente isso tem que acabar. Não pode o presidente da República publicar fake news. A sociedade como um todo precisa rejeitar esse tipo de retórica para garantir um jogo limpo. E como nada, absolutamente nada do que o Bolsonaro faz é de graça, toda vez que eu me pego comentando aqui um descalabro dele, eu fico me perguntando lá no fundo, essa cortina de fumaça é para esconder o quê? Qual é a de hoje? Será que tem a ver com coronavírus? Com Queiroz? Amazônia? Ou será que ele saiu da depressão porque viu que o efeito R$600 deu até um pequeno up na popularidade dele e está retomando os velhos métodos de discurso de ódio para tentar recuperar parte da base perdida? Que raio de país é esse onde um cara que estuprou uma galinha vira presidente e depois de eleito mente dizendo que a esquerda defende pedobanana? Aliás, sobrou para você, nova esquerda, não é assim que o núcleo duro bolsonarista chama os dissidentes? Joyce, Danilo, Nando, Frota, Janaína, Lobão, MBL. Ó, MBL, tá ruim pra vocês, hein? Os brothers lá preso. E agora mais essa.
Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative as notificações, dê like ou dislike, comente, torne-se membro para me ajudar a produzir. E obrigado, profissionais da saúde, pelo seu trabalho heróico durante a pandemia.